Jogador português se despede dos companheiros, está fora do jogo de amanhã e de malas prontas para embarcar ainda hoje para o Brasil. Atacante chega ao Rio emocionado e se diz pronto para vestir a camisa do Vasco. Conmebol revela vídeo dando boas-vindas ao Vasco na Copa Sul-Americana. Bom, Nuno Moreira, atacante português, eleito no mês passado o melhor jogador do campeonato português. Já se despediu dos companheiros dele do Casa Pia, que joga inclusive amanhã diante do Gil Vicente. O Nuno Moreira está fora da relação. De malas prontas, ele embarca ainda hoje para o Brasil e vai se apresentar ao Vasco da Gama, novo reforço. O Vasco precisa acelerar o processo com ele de documentação, visto para trabalhar, exames médicos e entrar em campo o mais rapidamente possível, para que não se cometa o mesmo erro com ele cometido com Máximo Domingues, que estava em plena forma, jogando normalmente no Gil Vicente, chegou ao Brasil, um período enorme de adaptação, tirou o ritmo de jogo do Máximo Domingues e ele nunca jogou no Vasco aquilo que a gente imaginava. O Máximo não teve uma sequência, por enquanto. Então o Vasco precisa botar logo o Nuno Moreira em campo, já que ele está trabalhando e jogando normalmente. Garré, atacante argentino, chegou no Galeão emocionado e cheio de vontade de jogar logo, pronto para vestir a camisa do Vasco. Estoy preparado hace 4 semanas alrededor que comencé la pretemporada con el Crilia. La realidad es que las negociaciones fueron extensas, fueron complicadas y alrededor de una semana que vengo entrenándome diferenciado, lo cual sí quizás que no es el mismo ritmo que entrenar con el equipo, pero la realidad es que me siento muy bien, me siento renovado, tengo muchas ganas de comenzar, me siento fuerte, me siento con mucha energía, así que bueno, como dije recién, disfrutar las horas que se van viniendo ahora. La verdad que estoy muy emocionado, muy contento de estar acá, así que bueno, como dije recién, emocionado por estar acá. O Vasco muda bastante, né, de patamar com esses dois jogadores agudos, pontas, atletas que têm profundidade. São jogadores que poderão receber bolas do Felipe Coutinho, uma movimentação para o Payet, vai potencializar esses dois craques que o Vasco tem, Payet e Coutinho, dois jogadores de qualidade mais próximos ao Verratti. O Fábio Carille vai ter que mudar completamente o esquema de jogo que ele hoje tem na cabeça, com 3 volantes, o Vasco sempre chegando ou tentando chegar no campo adversário com muitos atletas e com a bola no pé. Porque hoje o Vasco não tem atletas para receber uma bola profunda. O Vasco não tem velozes nas laterais. Os mais velozes nas laterais são os laterais. PH de um lado, Lucas Piton de outro, que não podem avançar com constância os dois ao mesmo tempo para não deixar um buraco lá atrás. E mais, né? Eles vêm de trás, então há um cansaço natural da partida. O Vasco, com 2 pontas, já na parte ofensiva do campo, já no campo adversário, vai abrir mão de 3 volantes. Não há como. Payet ou Coutinho? Quem será mais potencializado? O campo vai mostrar. Não se preocupe, torcedor vascaíno, com quem vai ficar de fora. Não se preocupe com quem será barrado. São muitos jogos durante a temporada. Não dá para um jogador se manter no nível durante 7, 8 meses. É normal que a gente imagine que o Payet tenha que ser titular e daqui a pouco que o Coutinho tenha que ser titular, porque é muito difícil você se manter o tempo inteiro lá no alto. E como o campeonato é longo, o teu time passa a ser estudado pelo adversário. Então você precisa ter variações táticas durante a competição. Senão você vira uma presa fácil. É muito normal que você comece o campeonato com uma postura e no decorrer da competição você vai
se moldando, se encaixando, para você não virar uma presa fácil. Sobre o Ryan, o Vasco e Ryan estão em um acordo, contrato de 3 anos, mas há que se ter a assinatura. Eu venho batendo muito nessa tecla, para que o Vasco não seja surpreendido. O Vasco precisa assinar rapidamente com o Ryan. O Vasco quer, o Ryan quer, eles já chegaram em um acordo. Eu ouço muito esse tipo de comentário. Paran, não se preocupa, só falta assinar. Então eu faço uma pergunta. O que falta para assinar? Porque é muito fácil você falar, não, está tudo certo, só falta assinar. Então por que não assina? Se não assina é porque falta alguma coisa. Então a pergunta que eu faço é, o que falta para assinar? Não é de maneira simples, só falta assinar. Senão, este contrato de renovação com o Ryan já teria sido assinado. Eu acho que ele será assinado. O contrato do Ryan será renovado, será estendido, mas há que se ter logo esta assinatura. A Conmebol deu boas-vindas ao Vasco na Copa Sul-Americana com esse vídeo aí. No próximo dia 17 de março, a entidade realiza o sorteio para definir os grupos da Copa Sul-Americana. Acho que o Vasco entra bem fortalecido nessa competição. O Vasco precisa se dedicar também à Copa Sul-Americana, assim como na Copa do Brasil, porque são competições que você não tem margem de erro. Na Copa do Brasil, então, a margem é muito pequena. Na Sul-Americana, na fase de grupos, você pode até errar. Uma, no máximo 2 vezes e avançar. Aí não há mais margem para erro. Ao contrário do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Vasco hoje tem potencial para a Sul-Americana e também para a Copa do Brasil. Já para o Campeonato Brasileiro, eu ainda não tenho condições de falar, porque eu preciso ver esse time, com esses 2 pontas em campo, com o Paí e Coutinho, com esses jogadores. Eu não sei se o Lloyd Augusto virá ou não para o Vasco, qual outro zagueiro será contratado, enfim, mas é um Vasco bem mais forte. Preciso te atualizar agora sobre os reforços contratados pelo Vasco. Há 2 nomes fechados. Nessa quinta-feira, Marcelo Santana voltou da Europa com Benjamin Garré, atacante argentino que pertencia ao Krylia Sovetov, operação de 2,5 milhões de euros. Nuno Moreira, que pertence ao Casa Pia, também está contratado e desembarca nesse sábado, operação de 3,5 milhões de euros. Em suma, dá para dizer que depois de não conseguir fechar com o Bruma, atacante que pertencia ao Braga e preferiu jogar no Benfica, o Vasco utilizou 6 milhões de euros para contratar 2 atletas. Importante, só para completar, lembrar que foi Marcelo Santana quem tocou essas 2 negociações. Ele havia viajado na semana passada rumo à Turquia para tentar fechar a operação do GB. Ela acabou caindo por conta da reprovação do jogador do Vasco nos exames médicos. A partir daí, Marcelo Santana passou a negociar com o Krylia Sovetov e também com o Casa Pia, e esses 2 reforços estão contratados. O Vasco não descarta fechar com um 3º reforço também para essa função de atacante de velocidade. Embora o tempo seja o grande adversário, a janela de inscrições se encerra na sexta-feira da semana que vem. Só para completar a informação super importante. O Atlético Mineiro já fez 2 propostas ao Vasco por um João Vitor, as 2 foram recusadas. Primeira proposta de 5 milhões de euros, o Vasco nem se deu o trabalho de responder. Depois, o Galo igualou a oferta feita pelo Cruzeiro na semana passada, 7 milhões de euros. O Vasco respondeu que não vale a pena fazer um negócio nesse sentido, até porque essa grana não permitiria ao Vasco nem sequer pagar a dívida que ele tem com o Benfica. Cruz Maltina ainda deve 6,5 milhões de euros para o Benfica. Só que o Benfica é dono de 30% do valor de uma venda futura. Então, se o Vasco aceita 7 milhões de euros, ele fica com apenas 4 milhões e 900 mil euros. Com uma dívida de 6,5 milhões de euros, essa conta não fecha. O Milionários disse sim à proposta apresentada pelo Vasco e deu sinal verde nesta sexta-feira para que o clube negocie com Neizer Villarreal, atacante de 19 anos que foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20 com a Colômbia. O clube colombiano aceitou as condições apresentadas pelo Vasco, como valores e forma de pagamento. A diretoria vascaína, agora, busca um acordo com os representantes do jogador. O Vasco, a princípio, oferece um contrato de 5 anos e aposta no plano de carreira para convencer o jovem atacante revelado na base do Milionários e que tem apenas 11 jogos como profissional.
Pedrinho e sua diretoria tratam a possibilidade de contratar Villarreal como um investimento no futuro. Ele chegaria para dar mais opções ao setor do ataque e inicialmente seria uma opção para os jogos em que Vegetti não puder atuar. O atleta terminou o Sul-Americano Sub-20 como principal destaque da Colômbia, que encerrou sua participação na terceira posição. O atacante somou 12 participações em gols em 9 jogos. Villarreal balançou as redes 8 vezes e deu 4 assistências no torneio. O Vasco quer a contratação do jovem Naves, que atualmente veste a camisa do Palmeiras. Mas a negociação não deve ser fácil, afinal, o Cruzeiro também tem interesse. De acordo com a informação do site All Sport, o defensor quer ter mais minutos de jogo. Ele estaria atrás de nomes como Gustavo Gomes e Murilo na hierarquia do técnico Abel Ferreira. Porém, o Palmeiras fará jogo duro para liberar o zagueiro de 22 anos, já que considerar Naves com grande potencial. Sport e Atlético PR já fizeram propostas que foram recusadas. A vontade do atleta de jogar mais pode ser determinante nas negociações. Vasco ou Cruzeiro podem seduzir o zagueiro por conta deste motivo. O contrato de Naves com o Palmeiras vai até 2028. Um dos destaques do elenco do Vasco, o lateral esquerdo Lucas Piton, de 24 anos, está na mira do Milan. De acordo com o site Calciomercato, o clube italiano enviou representantes ao Brasil para avaliar de perto do jogador do clube carioca. A publicação afirma que o Cruz Maltino aceitaria abrir negociações com algo em torno de 9 milhões de euros, cerca de 53,64 milhões de reais. Piton é visto como um jogador elegante e veloz. Além disso, a qualidade nos cruzamentos e a personalidade para um atleta jovem são pontos favoráveis. O fato de Piton ter passaporte italiano é considerado outro ponto positivo para a contratação do lateral esquerdo pelo Milan. No entanto, a publicação encerra afirmando que o interesse no jogador do Vasco ainda é algo bem preliminar. Revelado pelo Corinthians, Lucas Piton está no Vasco desde 2023. Ele entrou em campo em 109 jogos, anotou 7 gols e deu 16 assistências. O Vasco avançou pela contratação de mais um atacante para reforçar o seu plantel. Nesta sexta, 21, Paulo Brax, CSO do Atlético Mineiro, confirmou que o clube negocia com o Cruz Maltino pelo atacante Bryan Palacios, de 22 anos. A gente está aberto para entradas e para saídas. Recebemos uma proposta por Bryan Palacios, do Vasco, e estamos negociando sim, disse o dirigente do Galo. E segundo apurou a ESPN, o negócio está em estágio avançado e deve ser concretizado nos próximos dias, restando apenas detalhes burocráticos. O colombiano chegaria por empréstimo junto ao clube carioca, que tem no ataque a principal lacuna do seu plantel. A reportagem soube que, neste momento, pelo lado do jogador, não há nenhum entrave para a confirmação do negócio. Revelado pelo Atlético Nacional, o atacante chegou ao Galo na temporada passada e, desde então, atuou 29 jogos e registrou 2 gols e 4 assistências. Em 2025, o colombiano entrou em campo 3 vezes. Palacios encaixa perfeitamente nas necessidades do Vasco, que busca novos pontas e de velocidade, caso do colombiano. E o jogador é versátil, atuando tanto na direita quanto na esquerda.